antes de fazer tudo isso, eu fazia Uber, eu era motorista de aplicativo e estava fazendo as duas funções. Eu estava tirando a minha renda do Uber e colocando na empresa. Todo o dinheiro que eu fazia na Uber eu estava colocando na empresa. O Uber foi como se fosse o meu caixa de início. O Meu Negócio Nômade de hoje vai contar a história empreendedora do jovem Rodrigo Martins. Ele não espera a vida acontecer, ele faz acontecer. Rodrigo criou um sistema próprio de trabalho em que leva o serviço de estética automotiva até onde o cliente está, seja em casa ou no trabalho. Com as próprias ferramentas, ações de marketing nas redes sociais e muita resiliência, Rodrigo está conquistando cada vez mais clientes e se fazendo autoridade no serviço em domicílio de lavagem e estética automotiva. Bora acompanhar? Olá, eu sou o Rodrigo Martins e esse é Meu Negócio Nômade. Vamos lá? Eu comecei na área de estética automotiva por uma outra empresa que eu era microfranqueado. Através deles eu consegui ganhar know-how, consegui ganhar experiência, aprendi novas técnicas. Só que assim, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente tem que melhorar, né? Eu sempre procuro a melhora na minha vida e eu acredito que eu tinha que melhorar isso. Eu enxerguei uma oportunidade no meio desse mercado que era exatamente que eles ofereciam esses serviços para os clientes, ia até a casa dele legal, até aí tudo bem, só que faltava algo a mais. Então eu comecei a investir em novos produtos e novas técnicas. Só que isso era algo muito inédito para a empresa até. A empresa não queria investir, até apresentei para eles não queriam. Eles sempre focavam na marca própria deles. Então eu decidi, investir em novos produtos, novas técnicas e apresentar para esses clientes. Muitos desses clientes, eles gostaram do meu serviço e começaram a me chamar diretamente. Tem até um exemplo de uma higienização que eu fiz para um cara e nessa higienização eles só incluíam a limpeza do carro. Eu fui além, eu dei a hidratação de couro pro cara e também eu fiz a revitalização de plástico do carro dele. Isso ficou impressionante, o resultado ficou muito bom e o cliente adorou e só ele me chama até agora. Ele me chama pelo menos até uma vez por ano para fazer a higienização do carro dele ou a cada 4 meses. Foi um cliente que gostou do meu serviço e sempre eu tento melhorar o máximo possível a Paragon para ela começar, para ela ir e até ser a melhor empresa aí para os meus clientes. O meu negócio ele surgiu de uma maneira assim muito inesperada. Por quê? Eu comecei com essa empresa, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha que investir na minha própria marca. Eu estava ficando muito pequeno ali, né? Eu tentava passar ideias para eles, mas eles não aceitavam. Falei, bom, aí eu decidi abrir minha própria marca. Eu comecei a abrir minha própria marca após eu encerrar o contrato com eles. Eu encerrei o contrato com eles em fevereiro. Aí eu tomei uma decisão de abrir a minha própria marca em julho de 2022. Nessa época, eu comecei a investir em marketing. Porque o marketing ele é fundamental para você conseguir atingir os seus clientes. Só que eu não tive muito sucesso nesse período. Por quê? Porque a gente está falando de uma empresa que é totalmente nova no mercado ainda. É um serviço meio que inédito aqui no Brasil. Por quê? Você ir até a casa do cliente, ele é, como que eu posso dizer, a pessoa vê você como um risco. Você está invadindo a segurança dela, a privacidade dela, e isso às vezes pode contar como algo ruim para os nossos clientes, e não como uma praticidade. Então é muito importante que o marketing ele eduque esse cliente para você conseguir ir até ele de uma maneira segura, que ele se sinta bem e que você seja algo que vai fazer a diferença na vida dele. Eu tinha um cliente, Alphaville, ele foi o cliente que mais me chamou e foi o cliente que eu me baseei no meu modelo de negócio. Ele tem 4 carros, fora as motos também que ele tinha, e ele gostava só que eu ia na casa dele, fazer esse serviço para ele. Ali eu enxerguei que eu tinha um potencial público. Por quê? Ali ele queria um serviço totalmente personalizado e novo. Ele queria que eu fosse até a casa dele, cuidasse do carro dele. Até para vocês terem uma ideia de como isso funciona, eu colocava capa no carro dele após eu terminar a lavagem. Eu acordo de manhã, já começo a organizar as coisas que eu vou levar até esse cliente, né? Coloco no carro. Depois eu vou, terminando esse serviço, eu vou para outro serviço. Também me dedico à parte administrativa da empresa, contabilidade,
ao marketing também, que é muito importante. De um carro para o outro eu vou filmando também, pegando alguns takes ali, para conseguir até evidenciar o meu serviço para outras pessoas conhecerem esse serviço também, que é um serviço novo e inédito ainda. Nesse horário da manhã aqui eu separo os produtos, né, primeiramente, antes de atender o meu cliente, para ver o que eu vou levar. Porque assim, sempre que eu vou na casa do cliente é uma surpresa. A gente nunca sabe o carro que a gente vai pegar. Às vezes é um carro muito limpo, às vezes é um carro muito sujo. E sempre é bom estar preparado. O delivery, assim, ele é um serviço que você vai atender o cliente, às vezes nem tem estrutura de tomada, então a gente tem que fazer como se fosse um improviso. É um teatro que você não sabe o que vai acontecer. Mas sempre eu tento deixar o carro da melhor maneira possível, também dentro da estrutura que o cliente tem. O processo de ida até a casa do cliente, ele é um processo às vezes que até é uma surpresa para mim. A gente só sabe o endereço quando a gente fecha o serviço com o cliente. Ele fala até onde eu vou, geralmente pode ser até 5 km da minha casa, 30, depende muito. Só que assim, às vezes dependendo da distância, você tem que fechar um serviço que ele tanto compense para mim quanto para o meu cliente, um ganha-ganha. Os que são mais longe, eu fecho uma higienização, um polimento. Sempre eu tento fazer da melhor maneira possível tudo isso. Às vezes tem clientes aqui que eu atendo, por exemplo, eu atendo um cliente aqui em Higienópolis, ele é um cliente que eu atendo só lavagem, mas ele é um cliente mais próximo, ele é um cliente de serviços rotativos. Só que a Paragon ela é uma empresa diferente. Além do nosso rotativo, ele é um serviço de mais qualidade, ele é um serviço focado na estética do seu carro. Sempre a gente vai além da limpeza, a gente vai tentar entregar um serviço que ele para o carro ficar bem limpo e para o carro ficar brilhando. Hoje na Paragon tem ajuda apenas de mão de obra. Agora a parte de marketing, administração, finanças, sou eu mesmo que faço. Parte de marketing de vídeos, né, do Instagram. Hoje o foco da Paragon também é muito marketing digital. A gente vê que muitas empresas crescem por marketing digital e eu resolvi apostar nessa tendência. Porque a gente vê também que as redes sociais ganham muita força. Por exemplo, o Instagram. Hoje o meu foco, quando eu vou na casa de um cliente, eu sempre tento pegar o que vai chamar mais atenção num carro. Por exemplo, às vezes o carro está muito sujo e a gente tem uma solução perfeita para aquilo. A gente filma aquilo e mostrando para esse cliente, né, educando ele de que a gente consegue resolver esse problema na casa dele sem precisar de muita coisa. Porque, como eu falei, a maior parte dos clientes que eu atendo hoje, eles são pessoas que buscam, às vezes, até por esse serviço e por comodidade. Como se fosse a pessoa perfeita para aquele serviço. Os produtos que eu uso, que eu escolho para atender esse cliente, sempre eu escolho, às vezes, pelo carro e pelo serviço que eu vou fazer. Por exemplo, lavagem, eu vou escolher um lava-seco de uma determinada marca que eu uso. Eu uso marcas de altíssima qualidade, marcas referências no ramo de estética automotiva, que é Vonix. Como o meu trabalho, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que estar preparado para tudo. Eu sempre vou com o meu estoque de produtos. Tanto um produto específico para a terra, mesmo que é uma lavagem ecológica, a gente tem isso. Por quê? É sempre bom fazer uma ação química antes na sujeira para você não riscar o carro. Tem carros que eu pego, geralmente, são carros muito caros. E se você riscar um carro desse, é muito ruim. O cliente não vai gostar disso e você também vai ficar mal com o cliente. Meus principais clientes são pessoas geralmente casadas, né? Pais, mães, que gostam de carro. A maior parte hoje dos carros que eu atendo, para vocês terem uma ideia, são SUVs, sedãs, peruas. Tem um cliente, né, que ele tem uma Porsche Panamera, uma perua, um carro familiar. A maior parte dos clientes hoje que eu atendo são pessoas casadas, pais, mães, que gostam de carro e prezam pela limpeza do seu carro e pela estética dele. Tem muitos clientes que vieram pela indicação da outra empresa e agora também eu estou fazendo uma ação de divulgação pelo Instagram, né, pelas redes sociais, e eu estou conseguindo obter um bom resultado. As pessoas já estão começando a me conhecer, porque o marketing é fundamental para qualquer empresa
para ela se tornar conhecida. Não adianta você ter um bom produto e você não ter um marketing para você conseguir vender. Hoje eu divido a minha rotina da seguinte forma. O meu tempo total hoje eu estou me dedicando à empresa, por ser um negócio novo ainda e inédito. Até para a questão de fazer uma boa divulgação e também para as pessoas me conhecerem a empresa por si só. Tem clientes que eu atendo, às vezes estão perto de mim, né? Eu vou até eles, tento encaixar uma agenda para atender só uma determinada região para conseguir atender todos eles. Mas às vezes tem um cliente que me chama que é mais longe, eu agendo ele para um outro horário, um outro dia, mas eu não deixo de atendê-lo. Eu vou até meus clientes com o meu próprio carro, com os meus equipamentos, para conseguir atendê-los. Praticamente no carro já tem todos os equipamentos, iluminação, máquina de polimento, que é a Politriz, tem aspirador, o estoque dos produtos, tudo eu deixo dentro do carro para ficar mais fácil para minha locomoção e também para conseguir atender esses clientes. Eu finalizo um carro, em média, em 2 horas. Vai depender muito do serviço. Por exemplo, um serviço de polimento, a gente leva um tempo aí de até 6 horas para entregar o carro. Esse é o máximo, mas depende muito do carro que a gente vai atender. Bom, passo a passo do que eu faço, primeiro eu aplico esse produto aqui, que ele tem outra embalagem, né? Mas é um produto chamado Sintra. Ele é um APC desenvolvido exatamente para limpeza interna. Por quê? A limpeza interna ela é muito importante para o carro não acumular bactérias e sujeiras que vão prejudicar a aparência do carro e também prejudicar a sua própria saúde. No caso aqui, a gente faz uma limpeza. Aqui esse serviço é uma limpeza mais rotativa. É uma limpeza voltada para uma limpeza de manutenção. Por exemplo, esse carro aqui é um carro muito bem cuidado. A gente só está fazendo uma limpeza de manutenção nessa superfície para conseguir eliminar a sujidade, a gordura que fica às vezes da mão, que vai aqui, né? As gorduras do próprio corpo. Primeiramente, a gente vai. A parte que a gente começa seria a parte externa, a parte da pintura. Cada carro ele tem uma etapa a ser seguida. Por exemplo, a gente está falando aqui, esse carro, essa BMW, ela é uma BMW que está com a pintura vitrificada. Cada carro, por exemplo, se seu carro não tiver uma proteção de pintura, a gente vai aplicar um determinado produto, uma cera. Depende muito do serviço que você vai fechar conosco. Esse carro aqui, a gente já aplicou a gente lavou ele com lava-seco, com um produto neutro, né? Que ele não vai agredir a pintura, ele não vai prejudicar a vitrificação, né? Que é a película que está por debaixo da pintura. Ele vai garantir que tem uma boa limpeza, sem agredir, e também, ao mesmo tempo, a gente aplica outro produto para conseguir fazer uma manutenção na vitrificação. O que seria essa manutenção? Fazer com que ela dure o tempo que o produto fabricado pelo fabricante tem que durar, e também para garantir um brilho maior, que ela tenha uma resistência química da mesma forma que o produto foi aplicado antes. Tem lugares que a gente vai, às vezes, que acaba acontecendo de você não perguntar para o seu cliente se aquele local autoriza. Por exemplo, condomínio, que é muito comum. Eu fui atender uma cliente na Vila Mariana e a gente chegou lá e na hora que a gente chegou lá, a gente descobriu que não podia fazer o carro lá. Aí ela queria tanto fazer o carro que eu, falei, bom, vou dar um jeito de fazer o carro dela. Aí eu fiz a proposta de fazer na rua. Eu peguei o carro dela, tirei da garagem, coloquei numa rua um pouco menos movimentada e fiz o carro dela ali. A gente fez enceramento no carro, fez limpeza, sem aspirador ainda. Foi um improviso total aquilo, mas a cliente ficou super satisfeita e gostou do nosso serviço. Foi algo assim inesperado e que ela gostou muito.
diferencial da Paragon, ele é algo que poucas empresas têm hoje. Além de eu vir até aqui cuidar do carro do cliente, a gente consegue atender qualquer cliente em qualquer estrutura que ele tiver. Por exemplo, tem muito lugar que a gente vai, não tem tomada, iluminação às vezes é ruim. A gente, com meio da nossa estrutura, né, nossa tecnologia de produtos, avanço de técnicas, a gente consegue apresentar, entregar um serviço muito bem elaborado e também ter o melhor resultado dentro da estrutura que a gente tem. A área que eu escolho da cidade é de acordo muito com a minha agenda. Por exemplo, tem clientes que eu tento encaixar para o mesmo dia. Por exemplo, eu vou atender a região de Higienópolis, por exemplo. Eu vou escolher um cliente que está em Perdizes. Eu sempre tento escolher um cliente que está próximo do outro para conseguir atender ele da melhor maneira possível. Eu me especializei na área de estética automotiva através de workshops que eu fiz com um amigo que apresentou para outro amigo. Ele é especializado em sistema CarPro e também em marcas de produtos europeias, técnicas europeias. E assim eu consegui desenvolver uma melhor técnica para conseguir atender os carros. Só que assim, o sistema que eu faço hoje é um sistema totalmente diferenciado. É muita tentativa e erro. Eu já faço isso mais ou menos há uns 2 anos, então eu já tive vários carros e vários casos. Tem muitos lugares que não tem energia elétrica, não vai ter, às vezes, ponto de água, mas ponto de água não é um lugar, algo tão necessário. Mas eu sempre tento adaptar muito a minha técnica pelo o que eu faço, através de técnicas que já existem. Eu divulgo o meu trabalho através do Instagram, através do Google também, né? Mas o grande desafio de divulgar esse trabalho é como você vai conseguir adquirir a credibilidade do seu cliente para você ir até a casa dele. Como a gente sabe que tem muitas pessoas mal intencionadas, a gente tem que passar essa credibilidade para ele e passar segurança ao mesmo tempo. Por isso eu sempre tento, da melhor maneira possível, expressar que a minha empresa é uma empresa que respeita todas as normas e que, de alguma maneira, eu vou ajudar essa pessoa indo até ela, podendo até, às vezes, por exemplo, um carro antigo, um carro clássico desse, ele não precisa sair na rua para ser cuidado, conservado. A gente vem até esse cliente para atender ele. Como se trata de um carro raro e clássico, a gente sempre tenta atender o cliente aqui para ele não correr esse risco. Porque às vezes, por exemplo, se você expõe muito um carro desse, pode ser que aconteça alguma coisa. Como a gente vem até ele, a gente previne que algo aconteça com esse carro. Por exemplo, danifique na rua, bata. A gente sempre tenta fazer isso da melhor forma possível, porque é um carro raro e esse carro geralmente são colecionadores que têm esse carro. A maior vantagem de não ter um local fixo, além do custo, né? Você pagar um aluguel todo dia, é você não ter o custo fixo. Você hoje, não tendo um local para trabalhar, não tendo uma loja, não tendo uma unidade, enfim, você consegue economizar muito em questão de custo mesmo. Por exemplo, hoje se eu tivesse um custo, eu teria um custo aí de colocar uma loja boa, de um ponto bom, né, num local estratégico, de R$10.000. Eu consigo diminuir esse custo e também dar uma vantagem para o cliente que eu estou indo até a ele. Por exemplo, tem carros que nós atendemos, que é a questão de carros clássicos e carros raros, por exemplo, carros de luxo, Porsche, BMW, que esse cara não precisa se deslocar, não precisa sair com esse carro. Vamos até ele para conseguir cuidar da estética do carro dele, deixar limpo, deixar brilhando, deixar do jeito que ele gosta e também preservar esse carro. Eu poder ir na casa do cliente, eu não só venho na casa do cliente, eu também posso ir até o trabalho dele. Tem um cliente que eu atendo em Santo André, eu não vou na casa dele atender ele, porque é muito ruim até para ele. Ele leva esse carro até a empresa, enquanto ele está trabalhando, eu lavo o carro dele, ficou pronto. No final da tarde, né, ele vai embora com o carro limpo, ele não precisa nem se deslocar, eu posso ir até o trabalho dele.
A minha principal dificuldade hoje como empreendedor é conseguir investimento. Algumas pessoas acham que esse negócio é um negócio muito arriscado e que, por mais que seja um negócio atraente, não é muito visto ainda pelas pessoas. Por exemplo, não é muito comum alguém ir na casa de alguém para lavar o carro e sendo uma empresa. Isso geralmente quem faz são pessoas que não têm dinheiro para conseguir investir numa loja física. No meu caso, eu comecei exatamente dessa forma, só que eu vi isso como uma oportunidade de negócio até. E o grande ponto hoje dessa empresa para ela conseguir alavancagem, para ela conseguir começar a andar, seria investimento e divulgação. No caso, assim, para fazer hoje o investimento da empresa, eu estou tirando do meu próprio capital mesmo. Antes de fazer tudo isso, eu fazia Uber, eu era motorista de aplicativo e estava fazendo as duas funções. Eu estava tirando a minha renda do Uber e colocando na empresa. Todo o dinheiro que eu fazia na Uber eu estava colocando na empresa. O Uber foi como se fosse o meu caixa de início. Aí eu fazia isso e conseguia dinheiro para colocar na empresa. E eu tenho certeza, se hoje eu tivesse algum investimento, a minha empresa andaria muito mais rápido. Meus planos para o futuro com a empresa é fazer com que esse negócio seja mais conhecido pelas pessoas e também ter uma rede de franquias desse sistema. Tanto um sistema de loja quanto um sistema delivery. O sistema delivery vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa, né, que ele vai ser o meu micro franqueado. Esse micro franqueado ele vai usar produtos homologados por mim, pela Paragon, no caso, né, pela franqueadora, e atender os clientes através de um aplicativo, como se fosse um Uber da lavagem. A gente vai até ele por meio da nossa demanda do aplicativo. E tendo a rede de lojas físicas. A rede de lojas físicas vão ser mais para serviços especializados, como aplicação de PPF, vitrificação, personalização do carro. Esse é meu negócio nômade, espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, acompanhe o canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio.